Corinthians Internacional, também tem Flamengo e Atlético Mineiro. E este é o nosso primeiro assunto aqui, primeiro tema aqui no Raio Fox. O Mengão contra o Galo no Maracanã, domingo, às 4 da tarde. Flamengo a 5 pontos do líder São Paulo. Por que não acreditar ainda no título, torcedor rubro-negro? E a pergunta que está na tela: Flamengo é o time que contradiz os números? Por que não decola? Temos ali algumas informações, são números muito bons, PVC, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É o líder do campeonato em chutes a gol, em média 13,1 por jogo. Gols marcados, 36, é o terceiro melhor ataque da competição. Chutes para marcar um gol, tem o quarto melhor registro, 9 chutes para marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Em posse de bola, o time é o líder do campeonato em média por jogo. E também em desarmes, o time é o que mais tem roubadas de bola no campeonato em média por jogo, 19. Por que esse Flamengo vive tanta instabilidade? A gente percebe que a torcida pega muito no pé da equipe, do Barbieri também, que tem sido um problema para o Flamengo não conseguir uma grande sequência para voltar a brigar pela liderança, PVC. Uma coisa que a gente pode observar é de onde são as finalizações do Flamengo, que é o que está faltando ter como uma convicção ali, que o Flamengo bate muito de fora da área também. Então o Flamengo não está conseguindo chutar dali da região a 11 metros, 10 metros, que é a zona vermelha, digamos. Quando a gente começou a fazer o Raio Fox, e o Zé Eduardo Romanini, do Footstats, trazia a história de que no Brasil, diferente de outros países como a Alemanha ou a Espanha, a posse de bola não é o que reflete o título. O número de finalizações é. E se você for buscar no ano passado, o São Paulo líder de posse de bola, o Flamengo um dos melhores de posse de bola, mas não em finalizações, o Flamengo no ano passado era o time que mais finalizava errado. Então isso se compunha. O curioso hoje é que o Flamengo é o time de mais posse de bola e é o time de mais finalizações certas. Então só pode ser porque não está finalizando da maneira correta. Não está finalizando do lugar certo. Não está finalizando quando ganhou a jogada e finaliza com mais dificuldade, a bola chega no gol, mas pode chegar mais mascada. O Barbieri falou sobre isso nessa semana, na entrevista coletiva, sem tocar nesse ponto do local das finalizações, mas da quantidade de finalizações. E, Rodrigo, a gente percebe até que os centroavantes do Flamengo têm tido dificuldade. Acho que é muito por conta disso que o PVC falou também, né? A bola não chega até o centroavante. A finalização não é ali propriamente do cara que tem como ofício principal marcar os gols ali dentro da área. De fato, tem uma questão ofensiva, né, que a gente está tratando aqui, mas eu podia levar também para o outro lado, para o lado defensivo. Você pega quais são os times de melhor defesa? Os gaúchos, a dupla gaúcha com defesas muito sólidas. Outros times no país estão batendo recordes, ou atingindo marcas expressivas defensivas. O Santos com o Vanderlei, o Palmeiras, muitos jogos ficou sem tomar gol. E o Flamengo ainda aparece, mesmo com melhora defensiva, em um time um pouco mais vulnerável. Isso pode ajudar a explicar a pontuação não ser a ideal. Na parte ofensiva, questão dos laterais, por exemplo, que é um problema crônico do Flamengo, muitos se equivocam na hora de finalizar e de cruzar. O Rodinei, em alguns jogos, tem mais até finalizações do que cruzamentos, certo? Né? E quando o lateral finaliza também não é a finalização de um especialista. Em tese é fazer o time trabalhar para que a finalização seja feita, se possível, de dentro da área e de um especialista, que a bola chegue em boas condições para o centroavante. Agora tem um detalhe que é importante para analisar em relação ao Flamengo, nesse turbilhão que virou o Flamengo, que se você for ouvir a torcida do Flamengo, a maior parte que é a saída do Maurício Barbieri, e a diretoria resiste até aqui, depende muito do que vai acontecer nessa semana contra o Atlético e contra o Corinthians na Copa do Brasil. Agora, o Flamengo tem 5 pontos a menos do que o líder do campeonato. Na última vez em que foi campeão brasileiro, nesta altura da campanha, tinha 10 pontos a menos. E tem um ponto também, o Flamengo, dos 6 primeiros colocados, só enfrentou o Internacional. Tem confronto direto com os outros concorrentes ali de cima da tabela ainda, né, PVC? Ou seja, ele pode tirar, é uma faca de 2 gumes, né? Uhum. Ele pode tirar pontos desses times que estão à frente, como São Paulo e Palmeiras, ou ele pode se afundar porque o adversário é, em teoria, mais forte. Uhum. Embora a gente saiba que, de um turno para o outro, a força do Campeonato Brasileiro, ela se transforma, né? Se ninguém imaginar o Santos forte como está agora, um turno atrás. E o próximo confronto é justamente um duelo direto contra o Galo. E eu me referi na abertura do programa sobre desfalques, não tem o Diego
para algumas pessoas a gente já discutiu, pode ser bom ou pode ser ruim. Aliás, para você até comentar, a gente tem números do Flamengo e em relação a essa ausência do Diego, quem pode entrar no lugar dele, porque ele foi expulso na última partida do Mengão e temos na tela algumas opções que o Barbieri tem. Alguns são volantes, né, como o Ilharão, como o Pires, o Rômulo, mas tem jogadores mais ofensivos. O Matheus Sávio é um meia atacante, o Marlos um atacante pelo lado do campo. Qual seria a melhor opção, então, Rodrigo, nessa ausência do Diego? O que o Barbieri poderia fazer? Ele proteger mais a defesa ou melhorar a criatividade ou até a ofensividade com as opções que a gente tem ali? O Ilharão melhorou. Na volta dele ao time, ele foi escanteado, né? A torcida pegou no pé dele, mas ele tem feito boas partidas recentes. Eu acho que o Ilharão tá, se não pedindo passagem, merece pelo menos uma oportunidade. E você pode modificar o posicionamento. Sem o Diego, você pode imaginar o Everton Ribeiro cuidando mais da armação, mais centralizado. O Paquetá também, um pouco mais Paquetá também. Então você tem outras peças para utilizar. Só que pelo rendimento recente, eu acho que o Arão tá pedindo mais passagem do que os outros jogadores que a gente viu. O PVC, o Barbieri nos últimos treinamentos colocou o Arão ali junto com o Cuéllar e o Paquetá é o cara que fica ali na função do Diego. É o ideal para o Flamengo hoje. O Paquetá já foi multifunção nesse time, né? Pode ser agora o cara para fazer a função ali do Diego. Eu só fico com a dúvida porque ele citou, não é que não há dúvida, ele pode começar com o Arão como começou contra a Chapecoense. E o time foi forte. Ali foi Pires, da Mota e o Arão. Ilharão. O Ilharão faz o segundo homem, chegando ali para fazer um 4-1-4-1, ou seja, para ter uma linha de 4 ainda assim de armadores, embora a característica dele seja diferente. Corinthians e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira. Decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil. Você vai acompanhar tudo aqui no Fox Sports. Mas antes, o Flamengo tem um compromisso contra o Galo. Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$60 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.